Saudações a você, meu pensador, minha pensadora. Vamos continuar falando dos aspectos dos direitos políticos, né? Então a gente vai falar rapidamente aqui de como que funciona a possibilidade de eleição, de votação. Então, assim, primeira coisa que tem que lembrar, todo mundo tem que votar. Quem tem entre 18 e 70 anos vota. Os casos facultativos são aqueles que a gente já falou no vídeo anterior, que são aqueles casos lá do entre 16 e 18, o acima de 70 e o analfabeto, tá? Os inalistáveis, aqueles que não terão título de eleitor, serão eles os estrangeiros e os conscritos, tá? Esses aí, conscritos, eles são aqueles homens de 18 anos que estão no serviço militar obrigatório, beleza? E aí, no outro caso, então, o estrangeiro, por questões técnicas, estratégicas, também não pode votar. Então, assim, é bem tranquilo aí de entender quem vota, tá? Agora, para ser eleito. Então, para ser eleito, existem algumas regras. A primeira é você fazer todos os direitos também políticos de votar. Então, para você poder ser eleito, você também tem que estar certinho para votar. Então você tem que ter o título, né? E aí você tem que ter o domicílio eleitoral, ou seja, você tem que estar registrado ali no cartório eleitoral daquele local que você vai buscar. Os últimos mandados de senador do José Sarney, ele foi senador pelo estado do Pará, não, desculpa, do Amapá. E enquanto ele é de origem, né, do estado do Maranhão. Então não é necessário que ele é dali, tem que ser aqui, não. Ele pode ter vários domicílios. Agora ele precisa estar registrado no cartório de lá. Tá? Então isso é uma questão legal que você tem que lembrar. Agora sim, pensando em relação então à eleição, é necessário ter a filiação partidária. Então é para não ocorrer o processo de personificação do voto. Então você está votando na pessoa, né? Então você não vota na pessoa, você vota no partido. E isso é para que a pessoa não seja maior que o partido, que os interesses de uma pessoa não sejam superiores, porque você tem várias pessoas que têm muitos poderes, muitas influências, capital, social, ideológica, econômica. Então essas pessoas, elas têm que ter essa, digamos assim, esse apoio ou essa, então, despersonificação para você ter o partido. Então a ideia do partido aí, primeiramente por isso. E em outro caso também o oposto, quando há alguém que tem muito interesse de participar da vida política, mas não tem condições. Então, interessante também que esse indivíduo ele seja apoiado, receba alguma verba, alguma ajuda, né, tenha uma influência, alguma coisa que ele possa aprender ou usar, né, nesse sentido. Então, um indivíduo, assim, um candidato, né, de menor expressão ou de menor poder aquisitivo, esse cara também vai ser ajudado pelo partido. Então você tem esses dois lados aí da necessidade da filiação partidária, tá bom? Então é legal que você entenda também que existem indivíduos que não vão poder se eleger, né? Então o que a gente vai dizer? Os casos ali de sucessão. Então quando você tem a esposa, o filho, né, os parentes ascendentes e descendentes. O que é isso, professor? Ascendente, né? É coisa de signo? Não. O ascendente é os que vêm, o avô, o bisavô, né? Os que vêm antes. E os descendentes é os que vêm depois, o filho, o neto. Então, até segundo grau, os parentes, né, diretos, eles não podem concorrer ou se eleger quando você tiver uma pessoa que já for, não, uma pessoa que for também ou estiver na vida pública, né? Então é interessante você perceber isso aí. Então, esposa, filho, enteado, né? Irmão, o pai, o avô. Então, esses indivíduos estariam ali no sentido que não poderiam concorrer, salvo se ele já tiver no cargo ou se tiver para reeleição. Então, se ele vai disputar uma reeleição, aí esse indivíduo pode, né? Mesmo que... Então, por exemplo, tem o pai e tem o filho. O filho já é, digamos, senador e vai reeleger. E o pai quer ser presidente. Nesse caso, a nossa lei permite, né? Porque ele já não estaria tendo essa
influência, né? São cargos diferentes, tá? Então, porque a gente tem que pensar nos municípios, nos estados, que é um pouco assim mais delicado esses detalhes, tá certo? Então tá, eu vou aqui e já volto que eu vou falar mais alguns detalhes.